No nome de Jesus oramos. Amém e amém. Nosso tema do mês é Pequenos Heróis. E essa é a nossa segunda mensagem sobre pequenos heróis. Eu gostaria de começar compartilhando a história de um evangelista conhecido por Edward Payson Hammond. Ele foi um evangelista muito famoso, ele pregava em muitos lugares e em 1860 ele recebeu o convite para pregar na Escócia. Quando ele esteve na Escócia, e naquela época os pastores eram muito mais elegantes que os pastores de hoje, ele tirou o casaco dele lá na igreja e guardou numa sala. E foi ali conversar com os irmãos, conversar com as pessoas. E quando foi chegando o horário da mensagem, ele então foi lá na sala, onde ele tinha deixado o casaco, para se vestir e estar preparado para ministrar a palavra. Quando ele chegou, a porta estava trancada. Porta trancada, ele resolveu bater na porta para ver se tinha alguém ali dentro. E veio uma menina pequenininha e abriu a porta. E disse a ele: olha, nós estamos orando. E ele olhou, eram apenas crianças orando. E ele disse: claro, claro. Ficou aguardando. Então ele ouviu uma menininha pequenina orar. E segundo os biógrafos, aquela oração foi tão sincera, foi de um coração tão sincero e contrito diante de Deus, orando por outras crianças, que o evangelista não conseguiu se controlar. Ele não pôde conter as suas lágrimas e chorou. Mas sabe de uma coisa? Ele não apenas chorou. Aquele dia foi um dia de virada no seu ministério, porque ele passou a ser um evangelista de crianças. Ele entendeu que Deus o estava chamando para anunciar a mensagem do evangelho para crianças. Naquele mesmo ano, ele foi pregar no tabernáculo de Londres, onde pregava o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. E naquele dia que ele foi pregar, 8.000 crianças foram ouvi-lo. 8.000. E o auditório do tabernáculo comportava apenas 6.000 pessoas. Imagine, 2.000 crianças a mais para ouvir aquele evangelista. E onde ele encontrou aquele chamado, aquela vocação, como começou? Por causa da oração de uma criança. Eu não sei quantos aqui viram, mas há um filme em cartaz chamado Som da Liberdade. Quantos viram esse filme? Muito bem, o filme conta a história desse homem chamado Tim Ballard, ou Timothy Ballard, e como é que ele sentiu a sua vida virar de cabeça para baixo para ajudar as crianças. Foi por meio, eu não vou te dar um spoiler para você que não assistiu, vou te dar um teaser, uma provocação, mas foi por meio de uma criança que fez um pedido a ele. As crianças, elas são instrumento do reino de Deus, hoje, agora. Veja você que o Salmo 8, versículo 2 diz assim: da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força. Na entrada triunfal, quando Jesus está chegando em Jerusalém, antecipando a sua crucificação, as multidões cantam Hosana, Hosana nas alturas. E entre aquela multidão estavam também as crianças. Mas muito antes da história do evangelista Hammond, muito antes do Salmo de número 8, muito antes da entrada triunfal, nós temos uma história. A história de um menino que ministrou diante de Deus, e a história dele é tão fascinante, que a história dele pode nos ensinar como podemos ouvir a voz de Deus num mundo tão complicado, de tantas vozes e tantas distrações. O menino Samuel. Eu convido você a abrir a Bíblia no primeiro livro de Samuel, homônimo, livro homônimo desse personagem real da história. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo.
Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Se você encontrou, por favor, diga amém. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, NVI. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte, deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, eu não o chamei, volte, deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou pela terceira vez Samuel. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. É uma história muito rica. Eu encorajo você a ler todo o capítulo mais tarde. Todos nós vivemos momentos na vida em que precisamos tomar alguma decisão. Todos nós precisamos lidar com desafios do nosso dia a dia. Situações são difíceis. Alguns de nós precisam vencer alguns pecados, desvios, vícios. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus num tempo de tantas distrações. E a história de Samuel nos ajuda a entender isso. Essa história acontece num período conhecido como o período dos juízes lá em Israel. Era uma época que eles não tinham um rei. E aquela época era definida como uma espécie de anarquia, porque cada um fazia o que considerava melhor segundo os seus próprios olhos. De tempos em tempos, para proteger a nação e libertar e defender a nação, Deus levantava um líder num lugar, numa ponta, na outra, num tempo. E esse líder servia a Deus, livrando o povo de Israel, homens e mulheres, pessoas como eu e você, e alguns até piores que eu e você, gente imperfeita. Mas Deus usou essas pessoas. É nesse período da história que nós vemos que o sacerdócio está completamente corrompido. Na época eles não tinham um templo, era como a nossa igreja, era um tabernáculo, era uma tenda. Se você ler com atenção o texto, vai ver que sequer o tabernáculo está em Jerusalém, está em um lugar chamado Siló. E a situação é a seguinte: o sumo sacerdote é um homem chamado Eli, que não é lá muito sensível espiritualmente. Ele tem 2 filhos que trabalham com ele no ministério sacerdotal. E um dia, uma mulher entra naquele tabernáculo, o nome dela é Ana, o marido dela se chama Eucana. Ela não tinha filhos e ela orou, pedindo a Deus que lhe desse um filho. Deus ouviu a oração daquela mulher. E ela fez um voto de uma coragem, de uma bravura impressionante. Ela disse o seguinte: se o Senhor me der essa criança, eu vou entregar de volta para Deus, lá no tabernáculo, para que essa criança seja criada pelo sumo sacerdote e se torne um devolvido ao Senhor, se torne um sacerdote de Deus. E depois de amamentar a criança, e naqueles dias era costume amamentar por um longo período de tempo, 2, 3 anos. Na minha família, na minha casa, eu mamei muito pouco, mas o meu irmão Júnior... Aliás, eu tenho que dizer o seguinte, que é bom seu irmão mais velho estar com o microfone.
Mas Júnior, você está aí, você sabe que no final do sermão de hoje de manhã, a tua mãe me procurou, e ela disse, nada disso, Leandro, você mamou mais que o Júnior. Aí eu fiquei constrangido, porque o Júnior é muito mais forte. A única explicação talvez tinha whey protein no leite que ele tomou. Voltando à nossa história, então imagine você que depois de 3 anos, essa mãe, que dá o nome do filho de Samuel, Deus ouve. Ela vai até o tabernáculo para entregar o seu filho ao sumo sacerdote chamado Eli. Mas há um detalhe, Eli não era um bom pai. Ele tinha 2 filhos, e os filhos eram terríveis. Esses 2 filhos eram exploradores. Aliás, há um escritor chamado William MacDonald, que ele diz o seguinte, que o texto, que é uma narrativa, tem também um viés metafórico para descrever a condição espiritual de Israel naqueles dias. O texto diz que era noite, era escuro, que a lâmpada do Senhor estava se apagando, que o sumo sacerdote já não enxergava, e os sacerdotes estavam dormindo. E isso retrata muito bem como é que estava Israel naqueles dias. Mas Ofni e Finéias, filhos de Eli, eram terríveis. Deixa eu compartilhar com você um pouco. Primeiro, eles desrespeitavam as ofertas feitas ao Senhor. Sem entrar nos aspectos técnicos de como se dava a oferta, nós sabemos o seguinte, elas eram feitas sacrificialmente. E uma porção daquela oferta era queimada no altar de Deus, uma outra parte ia para o sustento do serviço sacerdotal. Sabe o que eles faziam? Trocando em miúdos, eles roubavam, literalmente, eles roubavam as ofertas de Deus. Cafajestes. Mas não apenas isso. Nós sabemos ainda da história que eles eram totalmente devassos sexualmente. Tente imaginar uma situação dessa. Estes sacerdotes mantinham relações sexuais com as mulheres que iam oferecer ofertas no tabernáculo, e eles faziam isso dentro do tabernáculo de Deus. Filhos do sumo sacerdote. E ainda desrespeitavam seu pai. Nós sabemos que Eli, no capítulo 2, versículo 23, diz assim aos seus filhos: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Mas eles não estavam nem aí com o pai. E o pior, Eli era bom de discurso, mas não era bom de ação. E nunca fez nada para corrigir os desmandos de seus filhos, a não ser discursar. E por causa disso, ele foi considerado conivente com os pecados dos seus filhos. E o texto então nos dá um contraste entre estes filhos de Eli e, digamos, o filho adotivo, Samuel. Deus ouve. Veja só. 1 Samuel capítulo 2, versículo 11, diz assim: então Eucana, o pai, voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. 1 Samuel 2,18. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. 1 Samuel 3,1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Menino. Se ele chegou ali com 3, 4 anos de idade, o texto já começa a dizer que ele passou a servir o Senhor. Como? Eu não sei. Talvez ele acompanhasse o sumo sacerdote e repetisse orações, ou prestasse pequenos auxílios no trabalho sacerdotal. Mas note que por 3 vezes, contrastando com os filhos de Eli, Samuel servia ao Senhor. Ele é dedicado a Deus, ele é desejoso de servir ao Senhor. E é nesse contexto que o autor diz o seguinte, ele diz assim: a palavra de Deus era rara naqueles dias. Notaram isso? Raramente o Senhor falava por visões, não eram frequentes. Por quê? Eu me pego a pensar, por que essa raridade? Já que no capítulo 2, Deus levanta um profeta que vai corrigir Eli, e repreende Eli por causa do seu comportamento inconsequente e irresponsável em relação aos seus filhos. Então por que o texto nos diz que a palavra era rara? Sabe por quê? Não é porque Deus não desejasse falar, mas é porque as pessoas não queriam ouvir.
E é isso que torna rara a palavra de Deus. Quando Deus deseja falar, mas ninguém deseja ouvir. E é isso que nós vivemos hoje. Não é que Deus não deseje falar, é que as pessoas não querem mais ouvir. Que Deus te deu uma boa esposa, muitos bons filhos. Tá bom? Amém. Obrigado. Deus ouviu, é o nome desse profeta. Ou Deus ouve. Agora veja o trocadilho. Deus ouve quer dizer que Ana fez a sua oração e Deus estava ouvindo as palavras de Ana. Agora o texto começa sugerindo que Deus está falando e perguntando quem que está disposto a ouvir. Uma pergunta para vocês aqui. Quantos desejam que Deus ouça as suas orações? Levante as mãos. Unanimidade, todos. E todos desejamos que Deus nos ouça as nossas orações. Mas quantos de nós realmente desejamos ouvir o que Deus tem a dizer? Escutar o que Deus tem a dizer? Dar ouvidos quando Deus fala. Esse é o drama da história. É aqui 3 lições que nós podemos tirar para que eu e você tenhamos um coração sensível, uma mente sensível, para aprendermos a ouvir a Deus. Primeiro, o conselho da palavra de Deus. Como Deus fala. O texto diz assim: ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. As pessoas me perguntam, como é que Deus fala comigo? Quando eu me converti, eu não venho de uma família evangélica, bem pelo contrário. Eu andava no meio dos crentes e eu achava tão estranho, porque o tempo todo eles falavam, não, Deus falou comigo. Olha, Deus falou comigo. E eu ficava pensando, como é que Deus falou com eles? Será que é uma voz que veio do céu? E eu quero deixar bem claro uma coisa, eu não quero colocar Deus numa caixa e dizer que Deus não pode falar audivelmente com alguém, porque Deus pode, Deus é o Todo-Poderoso. Quem somos nós para ousar domesticar o leão da tribo de Judá? Deus pode. Mas via de regra não é assim que Deus fala, essa seria uma maneira excepcional. Deus fala normalmente por meio da sua palavra revelada, é assim que Deus fala. Então quer dizer, quanto mais, e quando você olha na história do Antigo Testamento, raríssimas vezes Deus falou audivelmente com alguém, é raro. Quando você estuda o Novo Testamento, é um fenômeno raro que Deus fale audivelmente com alguém no Novo Testamento. A maneira como Deus fala é por meio da revelação especial da sua palavra. E quando nós estamos então impregnados da palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, as nossas emoções, os nossos pensamentos, agora nós começamos a ter um discernimento do que Deus está dizendo. Então nós falamos, Deus falou comigo, porque uma parte da palavra de Deus impressiona o meu coração e a minha mente, e me dá discernimento. E note o que diz o texto aqui, o texto diz assim, ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, mas ele já servia ao Senhor? Ele já servia o Senhor? Note, é possível alguém servir ao Senhor e ainda não conhecer o Senhor. É possível alguém conhecer sobre o Senhor, as regras, como é que faz, por onde entra, como é que canta, como é que toca, mas não conhecer o Senhor. Uma pergunta, quantos aqui conhecem o Pelé? Levanta a mão. Isso, mas você sabe o que ele gosta? Desculpa, o que ele gostava de comer? Eu sei que você não está tendo contato com ele ultimamente, é só um exemplo. Mas assim, você sabe, uma coisa é conhecer sobre alguém, outra coisa é conhecer alguém. O verbo utilizado aqui para dizer que ele ainda não conhecia o Senhor é yadá no hebraico, que significa um conhecimento próximo, íntimo. Deixa eu te contar uma história que eu sei que hoje em dia não cai muito bem. Então os mais jovens, já peço perdão a vocês, mas posso contar? Tudo bem? Meu pai era linha dura. E eu era um adolescente rebelde. Meu pai me disse o seguinte um dia, ele falou, Leandro,
Se você colocar brinco, um dia, se você me aparecer com um brinco, eu arranco a sua orelha. Imagina, eu conhecia meu pai. Se você colocar um brinco, eu arranco a sua orelha. O que vocês acham que eu fiz? Conhecendo meu pai, coloquei o brinco. Porque eu era adolescente rebelde. Eu coloquei o brinco, escondido. E um dia eu estava na minha gloriosa cidade natal de Suzano, cidade das flores, descendo a General Francisco Glicério, com meu brinco, que ganhei como resultado da aposta dos amigos. Quero ver se você faz, eu faço. Descendo naquela calçada, por uma providência divina de milhares de pessoas, milhões de pessoas do Alto Tietê, que poderiam estar na mesma calçada. Quem vem na mesma calçada andando na minha direção? Meu pai. Agora, eu conhecia o meu pai. Eu não só conhecia sobre o meu pai. E eu sabia o que poderia acontecer naquele momento. Eu tirei o brinco da orelha mais rápido do que um gato. E quando encontrei o pai, eu fiquei com a mão assim, olha, o tempo inteiro, e nunca mais coloquei. Agora, os tempos mudaram, eu sei disso. Talvez se meu pai estivesse vivo hoje, ele colocasse o brinco, não sei. A única coisa que eu quero te dizer é o seguinte: eu conhecia o meu pai. Eu conhecia o que meu pai gostava, o que meu pai não gostava. Eu conhecia suas preferências. Eu conhecia o seu jeito, o seu maneirismo. É diferente de conhecer sobre alguém. O texto diz que ele servia o Senhor desde pequenininho. Ele sabia onde que fazia o sacrifício, onde que punha a lenha, como organizava o templo. Mas ele não conhecia o Senhor. Ele não tinha um relacionamento com o Senhor. E veja você que o texto nos explica por que ele não tinha. Porque a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Se queremos conhecer ao Senhor, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Veja o que diz o salmista no Salmo 119, no versículo 105. Ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quer dizer, Deus nunca vai nos dizer algo que contrarie a sua natureza, quem Ele é, e nunca que contrarie a sua palavra. Se eu ouço alguma coisa, ainda que fosse audível, mas contraria a natureza de quem Deus é, e contraria a palavra de Deus, não é uma mensagem de Deus. O Salmo diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os pés, por quê? Porque Deus vai nos orientando passo a passo. Ou seja, Deus vai nos dando clareza das nossas decisões no curto prazo. Tome essa decisão, não tome aquela decisão sob a luz da minha palavra, no curto prazo. Deus não sacia a minha curiosidade quanto a um futuro distante. Passo a passo, siga o que você sabe da palavra de Deus. E dizer luz para o meu caminho, quer dizer, a médio prazo, eu posso perguntar: bom, o que diz a Bíblia sobre essa decisão que eu quero tomar? Como termina na Bíblia as pessoas que decidiram seguir por esse caminho? E a médio prazo eu posso entender isso. E a melhor coisa a fazer é seguir a instrução da palavra de Deus para entendermos a mente de Deus. Salmo 32, versículo 8 diz: eu, o Senhor, o instruirei, ensinarei o caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Quando a palavra de Deus está inundando a minha mente, quando o meu coração, os meus pensamentos, se alguém me cortar, é como se pulasse um versículo da Bíblia, então eu começo a receber a instrução de Deus, eu começo a entender qual é a melhor decisão para a minha vida. Em hermenêutica, quando nós estudamos a Bíblia, você está comigo aí, diga amém? Curta a chuva, mas não dorme, tá bom? Olha só, quando nós estudamos a Bíblia, nós oramos por iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ilumina, mas há uma ciência por trás desse estudo, que chama-se hermenêutica, em que nós estudamos a Bíblia. E a hermenêutica tem dois pilares. O primeiro pilar da hermenêutica é interpretação. Você colhe todas as informações para entender o que o autor original quis dizer para a audiência original. Tudo bem? É interpretação. Então, primeira coisa, você observa o texto. Passa por um processo de observação. Depois, de interpretação. O que o texto quer dizer. E terceiro, aplicação. Mas os dois pilares é interpretação e aplicação. Tudo bem?
Se você entender tudo o que a Bíblia diz, mas não aplicar na sua vida, não valeu. É preciso entender o que a Bíblia diz e entender o que isso significa para a sua vida. E agora eu vou fazer com que você se lembre para sempre dos 3 ingredientes da hermenêutica. Está pronto para isso? Você nunca mais vai esquecer. Vamos fazer esse teste? Eu estava com meu amigo caipira, porque eu sou um caipira também. E então ele viu uma vaca passando, ele disse: olha, uma vaca. Olha é o princípio da hermenêutica: observação, interpretação e aplicação. Então, quando você estiver com a sua Bíblia em mãos, olha para o que o texto diz, e você vai saber o que Deus espera de você. Amém? Olha, observação, interpretação e aplicação. Quando nós vamos para as histórias da Bíblia, o que nós vemos? Que esses textos sagrados passaram a ser aplicados na vida das pessoas. Por exemplo, Deus chama Abrão pelo nome, Jacó pelo nome, Moisés pelo nome, Samuel, Saulo, e Jeremias diz assim: veio a mim a palavra do Senhor. A palavra de Deus tem que deixar de ser uma história distante da sua vida e passar a ser algo que veio ao seu encontro. O primeiro princípio é esse: você precisa dar atenção ao conselho da palavra de Deus. É assim que Deus fala com você. Eu ouvi dizer de um amigo assembleano que todos nós vamos para o culto com 2 ferramentas. Tem alguém aqui que tem parente assembleano? Já foi assembleano? Temos alguns, já foi assembleano? Tem. Olha só, 2 ferramentas: pá e enxada. Quando você vai para um culto com uma pá, você começa a ouvir uma mensagem e diz assim: puxa, o João tinha que estar aqui, o João tinha que ouvir. Aí procura o pregador: isso aí está disponível no YouTube, que eu tenho que mandar para o meu amigo João, ele tem que ouvir essa mensagem, é para ele, é pá. Quando você vai com a enxada, você diz assim: essa mensagem é para mim, e você puxa aquele conteúdo para você. E se nós queremos que a palavra de Deus nos oriente e transforme as nossas vidas, a ferramenta que nós precisamos usar é a enxada. Essa palavra é para mim. Você deseja a direção de Deus? Quanto tempo você passa com a palavra de Deus? Como você prioriza ouvir e ler a palavra de Deus? É disso e isso que vai determinar a sua capacidade de ouvir a voz de Deus. Segundo, o conforto da sua paz. 1 Samuel 3,18 diz assim: então Samuel lhe contou tudo e nada lhe encobriu. A mensagem que Samuel recebeu era uma mensagem difícil, porque ele ia falar do juízo de Deus sobre a casa de Eli. Não era nada fácil, mas ele teve paz para comunicar aquela mensagem. No Novo Testamento, em Colossenses 3,15, nós lemos: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Eu gosto da tradução de Eugene Peterson, chamada A Mensagem. Diz assim: permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Você ouviu bem essas palavras? Permita que a paz de quem? De Cristo. Algumas vezes, como um pastor já de alta rodagem, eu vou conversar com alguém e ele está ali pronto para fazer uma bobagem, tomar uma decisão completamente contrária à palavra de Deus, e ele diz assim: mas pastor, eu estou em paz, o meu coração está em paz. Mas a minha paz e a sua paz pouco significa do ponto de vista metafísico da direção de Deus, porque a nossa paz é uma paz humana. O que o texto diz é que o que tem que governar a nossa vida não é a minha paz, é a paz de Cristo. A paz de Cristo é diferente da paz desse mundo, porque a paz desse mundo é a seguinte: as pessoas fazem qualquer coisa agora para terem compensação material. A paz do mundo é a paz que você faz qualquer coisa agora para ter prazer, sem qualquer sacrifício de longo prazo. A paz do mundo se norteia apenas pelas circunstâncias que vão se configurando. Mas e a paz de Cristo? A paz de Cristo é fiel na dor. A paz de Cristo é sacrificial. A paz de Cristo descansa na providência de Deus o Pai. A paz de Cristo é inabalável. É essa paz
que você precisa na sua vida. Nunca se pergunte, eu estou em paz? Pergunte-se, essa minha decisão está alinhada com a paz de Cristo? Daquilo que Cristo deseja? Há uma história no Antigo Testamento interessante. Em 1 Samuel 24, eu vou citar para você 4 e 5. É uma história que acontece depois desse episódio. Davi está sendo perseguido pelo rei Saul. Lembram disso? E no meio dessa fuga toda, Davi se esconde numa caverna. Ele está lá escondido na caverna. E é uma ironia no texto. Porque o rei Saul precisa aliviar o ventre. Precisa usar o banheiro. E ele vai fazer as suas necessidades fisiológicas aonde? Dentro da caverna. Olha que ironia. Onde está Davi? E ele chega lá, estica o manto dele. Claro, você se fosse o rei, você ia levar algum soldado com você naquela hora? Ele não leva soldado nenhum. Olha, vocês aguardem aí, o rei agora precisa resolver aqui um piriri. É isso que ele faz, ele entra sozinho. Sozinho. E Davi está ali. Aí os amigos de Davi, os soldados de Davi dizem assim: esse é o dia, o Senhor falou, entregarei nas suas mãos seus inimigos para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado, cortou a ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Agora note o versículo 5. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ele ter cortado uma ponta do manto de Saul. Não tinha paz naquilo que ele fez. Porque Davi conhecia a lei de Deus e sabia que ele não poderia se levantar contra o ungido de Deus, que era o rei Saul. E embora ele tivesse todas as possibilidades ali, numa situação extremamente frágil do rei, ele cortou a pontinha daquele manto do rei. E o seu coração não pôde encontrar paz, não estava alinhado com a palavra e com a vontade de Deus. É isso que nós precisamos lembrar. Se as nossas decisões estão alinhadas com a paz de Cristo. Terceiro, confirmação de outros. 1 Samuel capítulo 3, versículo 5 diz assim: correu até Elias. Samuel correu até Elias. Versículo 6, foi até Elias. Versículo 8, foi até Eli. Samuel ouve a voz de Deus e ele vai confirmar aquela mensagem. Ele vai ter certeza se a mensagem é aquela mesma. Ele vai até quem? Ele vai até esse homem, até o sumo sacerdote, que agora já é um homem velho. De acordo com o capítulo 4, sabe quantos anos tinha Eli? 98 anos de idade, já não enxergava bem. Mas mesmo um homem frágil e idoso, ainda era uma fonte de confirmação da vontade de Deus para a vida dele. E é isso que nós temos que lembrar. Deus foi tão paciente, por 3, 4 vezes, Deus instruiu, Samuel, chamou Samuel, e Samuel foi confirmar essa palavra com o sumo sacerdote Eli, um homem frágil, um homem com limitações, mas talvez o texto de Provérbios nos explique por quê. Diz assim, capítulo 11, versículo 14, sem diretrizes a nação cai, o que se salva é ter muitos conselheiros. Confirmar a palavra de Deus. Eu gostaria de ter nessa noite aqui um grande funil para entendermos como podemos ouvir a voz de Deus. Um funil. Eu não trouxe porque hoje é dia de ceia, eu não gosto de misturar as ilustrações, a ilustração mais importante é a ceia. Senão eu teria aqui comigo. Primeiro, no topo desse funil, conhecer a palavra de Deus, estar profundamente familiarizado com a palavra de Deus. Segunda parte do funil, a paz de Cristo na minha tomada de decisão está em harmonia com os valores e os princípios de Cristo. A última parte do funil, o que é a opinião dessas outras pessoas que eu conheço, de gente mais experiente que eu, o que eles têm a me dizer sobre essa decisão que eu vou tomar. Sabe o que é curioso? Porque Eli era a voz que Samuel reconhecia ou pensava ser a voz de Deus. Por quê?
Porque quando ele chegou naquele tabernáculo, pequenininho, 3, 4 anos de idade, o homem que passou a instruí-lo sobre Deus e as coisas de Deus foi Eli. A voz que estava na cabeça dele, no coração dele, como voz de Deus, era a voz de Eli. Nós temos um irmão que me ajudou a editar um projeto que eu fiz de muitas horas, mais de 100 horas de gravação, e ele que editou. E ele passou tanto tempo com o fone, ouvindo a minha voz e editando, que ele disse o seguinte: olha, pastor, uma coisa engraçada, a sua voz virou a voz da minha consciência. Todas as vezes que eu vou pensar em tomar uma decisão, vem a sua voz falando alguma coisa comigo. Ele falou: que coisa estranha, porque ficou na cabeça dele, está associado com aquilo, o som. E talvez quando ele lê a Bíblia para ver uma explicação lá, ele ouça a minha voz. Coisa estranha. Mas ouça bem isso. Para Samuel, o som da voz de Deus era o som da voz de Eli. E algumas vezes o som da voz de Deus é o som de alguém que está muito perto. É o som da voz de um filho. É o som da voz da esposa. Não faça isso, vai dar errado. É o som da voz de uma mãe. É o som da voz de um pai. E nós precisamos estar atentos a essa voz de Deus. Mas veja que é um funil. Não começa de baixo para cima, é de cima para baixo. Em alguns momentos nós vamos ouvir o filho dizendo: o pai, não faz isso. Algumas vezes nós vamos ouvir a esposa dizendo: por que você está agindo assim? E talvez nisso tudo esteja alinhado a direção de Deus. Qual o som da voz de Deus? Se queremos ouvir a voz de Deus, temos que lembrar que primeiro dependemos do conselho da palavra de Deus, do conforto da paz de Cristo e da confirmação de outros. Um dia eu estava no começo do meu ministério, bem no começo, os primeiros anos, e ao contrário do que se pensa, minha gente, servir no ministério tem seus desafios e complexidades, especialmente econômico, porque o ministério você não vende uma coisa às pessoas. As pessoas podem, por assim dizer, fazer uso ou consumir qualquer conteúdo que você disponibilize sem que tenha que pagar por isso. E eu me lembro que naquele mês, aquele ministério tinha tantas coisas a serem honradas financeiramente e não tinha dinheiro suficiente. Eu estava apreensivo. Quando chegou o final do culto, veio um garotinho, um japonesinho, nunca vou me esquecer dele. Ele veio até mim, abriu a mão e falou: pastor, é para o senhor. Tinha na mão dele 1 ien. 1 ien. Ele falou: olha, eu quero te dar isso aqui de oferta. O ien não tem nenhum valor monetário significativo. Mas quando ele me entregou aquilo, eu ouvi o som da voz de Deus no gesto daquele menino. E eu entendi: o Senhor cuidará de tudo. E o Senhor tem cuidado há mais de 30 anos de tudo. O Senhor vai cuidar de você. Mas você precisa desejar ouvir a voz de Deus. Naqueles dias, a voz do Senhor era rara. Não porque Deus não queria falar, as pessoas não queriam ouvir. Vamos colocar em pé.